Deuteronômio capítulo 5, versículo 12. Guarda o dia de sábado. Então, lá em Êxodo, Moisés diz, lembra-te. E aqui Moisés diz, guarda. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu servo, nem a tua filha, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Então essa parte aqui não está lá em Êxodo. Para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, é algo novo aqui. E também é novo o versículo 15, onde Moisés diz, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por estarmos, Senhor, aqui na Tua presença. Pedimos ao Senhor que fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, que o Teu Espírito nos guie a toda a verdade. Ó Deus bendito, dá-nos entendimento desse mandamento tão importante da Tua palavra, desse mandamento tão precioso, tão rico, esse mandamento, Pai, que manifesta a Tua bondade, a Tua graça, que nos fala também de coisas futuras. Ó Deus amado, dá-nos entendimento, discernimento espiritual, e que nós possamos pôr em prática aquilo que temos estudado aqui. Em nome de Jesus, amém. Ricardo, achou aí isso aí? Quarto mandamento, lição 61 e 62. Pode passar aí o primeiro slide. Meus irmãos, então, veja só, é bastante coisa que a gente tem aí, algumas coisas vocês vão ter que ler em casa. Eu vou aqui falando com vocês, e vocês também vão falando comigo. Quando os irmãos tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma colocação, isso aqui eu sempre repito, porque é uma coisa importante e sempre tem gente nova que está nos visitando. Então, para os visitantes é importante. Então, as diferenças entre Êxodo e Deuteronômio. Então, o mesmo Moisés que escreve Êxodo é o mesmo Moisés que também escreve Deuteronômio. Porém, há algumas diferenças. Em Êxodo, Moisés nos dá a razão para guardarmos o sábado. A razão que Moisés nos dá para guardarmos o sábado em Êxodo é o trabalho criativo de Deus e o descanso. Ou seja, Moisés vai dizer o seguinte, o Deus fez toda a criação em 6 dias e descansou no 7º dia. Então, Deus está nos dando aqui um exemplo para nós trabalharmos 6 dias e descansarmos 1 dia. E quando nós fazemos isso é tanto para o nosso descanso quanto para a nossa criatividade. Então nós falamos aqui em lições passadas, defendemos isso, que a pessoa que trabalha 7 dias por semana, ela vive cansada, é uma pessoa que não tem criatividade, é uma pessoa improdutiva. Por quê? Porque para nós termos essa criatividade, sermos produtivos, nós precisamos estar descansados. E Deus nos deu 1 dia em 7 para que descansássemos. Então esse é o motivo que Moisés nos dá em Êxodo. Mas em Deuteronômio, Moisés acrescenta algumas coisas. Em Deuteronômio, Moisés diz que nós devemos guardar 1 dia de descanso para celebrarmos a redenção e descansarmos. O que Moisés quer dizer em Deuteronômio? Deus nos libertou, Deus nos salvou. No caso ali, Deus salvou o povo das mãos dos egípcios,
para dar descanso ao povo. Então o povo, no dia de sábado, deveria fazer o quê? Celebrar a salvação. Então era um dia para celebração da salvação. E por que nós, então, guardamos um dia de descanso hoje, no Novo Testamento? Pelo mesmo motivo, para celebrarmos a nossa salvação. Salvação que já aconteceu em Cristo e salvação que acontecerá na segunda volta de Jesus Cristo. Ok? Até aqui, meus irmãos, tudo bem? Alguém quer fazer alguma colocação? Nenhuma? Então tá joia. Esse mandamento, ele é um dos mais quebrados. É um dos mandamentos mais desobedecidos. Por quê? Porque as pessoas, elas não separam o dia de descanso para o Senhor. A maioria das pessoas usa o dia de descanso para quê? Para esporte, lazer ou mesmo trabalho. Entre os evangélicos não é diferente, mas entre os não cristãos isso é mais comum. As pessoas simplesmente elas não guardam o dia de descanso. Então esse mandamento ele é um dos mais quebrados, um dos mais negligenciados pela humanidade. Por isso o rigor de Deus na lei de Moisés e nos profetas em dizer: tenham um dia de descanso. Próximo slide. Resumo da teologia do domingo, o sábado cristão. Então você vai ter aí na lição 61 um resumo da teologia. Deixa eu só ver aqui se o relógio da igreja está funcionando. Acho que está. Semana passada não estava funcionando. Então aqui, o resumo da teologia do sábado. Então, tem ali alguns pontinhos. Primeiro pontinho que você tem ali, criação. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 2. Vamos ler Gênesis capítulo 2. Somente os versículos 2 e 3 por causa do nosso tempo. Essas lições são muito importantes, até para você defender a sua fé. Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, quem achar pode ler. Lê o capítulo 2, do versículo 1 a 3, quem for ler. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Certo. Então veja ali, 3 palavrinhas. A criação aqui, uma coisa que nós temos que notar é que aqui Deus não dá mandamento para guardar sábado, para guardar descanso. Deus não disse assim para Adão: Adão, você vai trabalhar 6 e descansar 1. O mandamento só vem lá com Moisés, só vai vir muito tempo depois, milhares de anos depois. Aqui, em Gênesis, nós temos 3 coisas: consumação, entronização e consagração. O que é consumação? Consumação, ou seja, Deus consumou a sua obra, Deus terminou a sua obra. Deus, ele em 6 dias fez toda a sua obra, tanto nos céus quanto na terra, né? Na terra quanto nos céus. E aqui os céus, geralmente se entende os céus que nós podemos ver. Então Deus, ele fez tudo, vamos dizer assim, tudo bem feito, tudo belo, tudo bem acabado. Lembrando que aquilo que nós falamos semana passada, Deus criou para que nós continuássemos criando. Amém, irmãos? Deus criou para que nós continuássemos criando. Por exemplo, o que nós criamos aqui? Nós criamos isso aqui é obra humana, né? As paredes, a energia elétrica, os bancos. Deus criou para que nós continuássemos criando. E a criação, ela começa num jardim, mas Apocalipse nós vemos o quê? Uma cidade, ou seja, há uma evolução. Então, mas Deus ele terminou a sua obra.
e ele foi entronizado. E o que é entronizado? Tem a ver com a exaltação de Deus. Imagine um pintor que termina o seu quadro. E após a sua obra terminada, esse pintor ele é exaltado. Imagine um artista que apresenta a sua obra. Quando ele apresenta a sua obra acabada, ele é exaltado. Então Deus, quando ele termina a sua criação, ele recebe de todas as suas criaturas exaltação. Então, esse dia de sábado, o dia de descanso, é um dia para nós contemplarmos a obra de Deus terminada e também para exaltarmos a Deus. Mas também é um dia de consagração. É um dia dedicado especialmente a Deus, porque a palavra consagração, ela significa isso. Então, isso nós vemos em Gênesis. Mas o que nós vemos mais em Gênesis? 3 coisinhas ali. Primeiro, nossa responsabilidade ética em imitar a Deus. Paulo vai dizer isso, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aqui Deus, embora ele não dê mandamento, ele nos dá uma responsabilidade ética. Ele nos chama a imitá-lo. Então, vê como é interessante algumas coisas. Algumas coisas elas vêm antes da lei. Mas Deus colocou em nós, e esse é o segundo pontinho que você tem ali, Deus colocou em nós uma estrutura de 6 mais 1. Ou seja, trabalhe 6 dias e descanse 1. Não é assim em todas as culturas? A gente não conhece uma cultura onde as pessoas trabalham 15 e descansam 1. Onde as pessoas trabalham 30 e descansam 1. Não. Em toda a sociedade conhecida, as pessoas trabalham 6 e descansam 1. Isso foi estabelecido por quem? Por Deus na criação. Por isso, o sábado, como você pode ver ali no slide, é para todos os homens em todas as épocas, em todas as culturas. Alguma dúvida aqui, meus irmãos, na parte da criação? No pontinho da criação? Vamos lá, então. Redenção. Redenção é o segundo ponto ali. O sábado traz o ensino escatológico do descanso eterno. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo de número 3. Deixe-me explicar aqui uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, para você entender aqui Hebreus. Você já abriu aí a Bíblia? Após, quando todo mundo tiver aberto aí, achado, olhe para cá, que eu tenho que explicar uma coisa. Quando a gente é criança, como que nós ensinamos, aliás, como nós ensinamos as crianças? É com imagens, não é? A gente pega alguma coisa para mostrar às crianças. Então a gente usa flanelógrafo, nós usamos também desenhos, usamos mídia, data show. A criança, ela tem que trabalhar com coisas que ela vê e faz associação. A criança, ela tem que trabalhar com coisas que ela pega. Mas a ideia de ensinar a criança é sempre com associação. Então, eu não posso querer ensinar a criança sem essa ideia da associação. Ela não vai entender. Muitas coisas ela não vai entender. Então, eu tenho que pegar alguma coisa palpável e mostrar para a criança. Então, por exemplo, quando eu quero ensinar Daniel, eu pego alguma coisa e coloco na mão dele e falo, filho, isso é tal coisa. Então, eu estou mexendo com carne, eu pego carne e coloco na mão dele, falo, filho, ó, tá vendo? Isso é carne.
Então, tem fogo, eu não coloco a mão dele no fogo, mas eu falo, filho, sente o calor, isso é fogo. Porque a criança, ela aprende como? Ela aprende desse jeito. Aí ela vai aprendendo, né? Então, no Antigo Testamento, quando Deus começou a ensinar seu povo, Deus começou a ensinar seu povo por meio de figuras, por meio de imagens. Então, Deus fez um templo e disse assim, essa é minha casa, que é o templo que é o primeiro tabernáculo que Moisés fez, depois o templo que Salomão construiu. Deus diz, olha, essa é minha casa. Aí Deus pegou e colocou um átrio, fez um átrio, falou, esse aqui é um lugar sagrado, santo dos santos. Lá dentro estava a Arca da Aliança. Então havia uma arca com tábuas dentro. Aquilo é o quê? Figuras. Então, o Antigo Testamento é cheio de figuras, cheio de imagens. E uma das imagens é o sábado. O sábado, ele é representativo, ele é uma imagem, é uma figura, é um meio que Deus está ensinando o seu povo. Só que quando chega o Novo Testamento, Deus ele retira as figuras. Por quê? Porque ele entende que o seu povo já atingiu uma maturidade espiritual e pode aprender sem figuras. Contudo, no Novo Testamento, duas figuras são mantidas. A Santa Ceia e o batismo. São as únicas figuras que Deus mantém no Novo Testamento. O que é a Santa Ceia? Não é algo figurado que nós temos aqui? O pão representa o corpo de Cristo, o cálice representa o sangue de Cristo. Então a gente tem uma imagem daquilo que não é o corpo de Cristo, não é o sangue de Cristo, mas está nos ensinando, a Santa Ceia está nos ensinando que na cruz ele foi moído, assim como o pão é moído nos nossos dentes, na cruz ele teve seu sangue derramado. Então são imagens que Deus ainda preservou para o Novo Testamento. Os irmãos estão entendendo? Por que então que a gente não usa tantas figuras no Novo Testamento? Por causa disso. Porque quando eu era menino, pensava como menino, aprendia como menino. Agora que a gente se tornou adulto, a gente não precisa mais dessas figuras. E as igrejas que usam figuras? Tem gente que põe lá a Arca da Aliança. Irmão, isso é ridículo. Primeiro que a Arca da Aliança não pode fazer cópia dela, né? Para pôr dentro de igreja. Então aquilo lá não representa nada. E está querendo voltar aos rudimentos do Antigo Testamento. Então, isso é o contexto do livro de Hebreus. O livro de Hebreus vai falar sobre isso. E como eu disse, o sábado é uma dessas figuras. Então veja ali, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Então eu vou ler aqui bastante, mas eu quero que você entenda uma coisa aqui antes de eu começar a ler. Toda vez que você vê no texto, se você quiser grifar, a palavra descanso, quando você lê a palavra descanso, o que vem na sua mente? Você na frente de um laguinho, com uma rede, né? Então você, depois do almoço hoje, tirando aquele cochilo. Só que a palavra descanso aí, ela é sábado. Ok? Por quê? Porque o tradutor bíblico traduziu a palavra sábado por descanso, porque é o óbvio. Então, quando você estiver lendo aí descanso, você vai estar lendo sábado. Então, vamos lá. Por isso, santos irmãos, Hebreus capítulo 3, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus.
E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A primeira vez que a palavra descanso aparece aí. Então, o que o texto está dizendo? Está dizendo, olha, Moisés era fiel, mas Jesus foi mais fiel. Moisés trazia a palavra de Deus, mas Jesus era superior. Então, vamos ouvir a Jesus, porque quem não ouviu Moisés não entrou no descanso, e quem não ouvir Jesus também não vai entrar no descanso, no sábado. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então, o texto aqui continua sendo enfático, né? Precisamos ouvir a Cristo, porque Ele nos traz a palavra de Deus. Versículo 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então aqui ele fala claramente, né, que o descanso é o sábado. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Bom, depois você pode continuar lendo. O que o autor de Hebreus aqui está dizendo? Que o sábado nos fala de um sábado eterno que nós vamos viver na vinda de Jesus Cristo, ou na segunda vinda de Jesus Cristo. Quem vai entrar nesse sábado, que é o descanso de Deus? Aqueles que têm Cristo, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Mas o sábado, esse descanso que nós vivemos hoje, esse domingo que nós vivemos hoje, nos fala do quê? Nos fala de um tempo em que nós vamos estar na presença de Deus eternamente. Amém, queridos? Vocês entenderam? Então, o que é a redenção? É a salvação de Deus que está acontecendo e que se dará plenamente na segunda vinda de Jesus Cristo. Todos os domingos ou todos os descansos que nós temos, dias de descanso, são para quê? Para nós lembrarmos que fomos salvos e que seremos salvos na vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Alguém quer falar alguma coisa? Nenhuma dúvida? Ninguém vai fazer a pergunta assim, pastor, mas por que descanso? Descanso do quê?
Oi? Zé, não ouvi não, fala mais alto. Ninguém aguenta trabalhar direto, né? Mas o descanso aqui, meus irmãos, é o descanso da maldição. É o descanso da maldição. Por quê? Porque enquanto nós estamos debaixo do pecado, nós estamos debaixo de maldição. Uma das maldições que nós sofremos é o quê? Enfermidade, morte, essas coisas. E quando nós entrarmos no descanso de Deus, essas coisas não vão mais existir. Vai continuar existindo vida, vai ter alimento, vai ter trabalho, mas não vai ter essas coisas que nos deixam tão cansados de fato. Porque o que deixa a gente cansado não é o nosso trabalho, são as maldições que Deus impôs a este mundo, que Deus impôs a nós, que nos trazem verdadeira fadiga por consequência do pecado. Deus vai tirar todo o pecado, toda a consequência do pecado. E nós vamos viver livremente, em paz eterna com Deus. É isso. Esse é o descanso. Essa é a nossa esperança. Manuel Augusto. Para guardar lembrar que éramos escravos lá no Egito. Sim. Agora, o que sofria aquele povo lá? Carga de trabalho, as consequências de tudo isso. Bom, veio a libertação. Mas hoje, o que nós sentimos? Nós também não temos lá esses problemas familiares, Sim. Doença, enfermidade. Agora, quando é que nós vamos descansar? Nesse sábado que Deus tem preparado para nós. Só na glória. Só na glória. Na glória é como se não existisse. Talvez vai ter dias semanais lá, mas é como se todo dia fosse descanso. Nós vamos trabalhar lá, é óbvio que nós vamos trabalhar. Mas não vai ter as maldições. Oi, Zé? E eu trabalho também. Então, próximo ponto aí, próximo slide. Isso aqui eu só vou mencionar por causa do nosso tempo. Trabalho e descanso. Trabalho e descanso. Então, o sábado é um dia dado por Deus, um presente para nós descansarmos. Então, tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio vai dizer assim: 6 dias farás a tua obra, mas o dia de descanso ele é do Senhor. Você tem 6 dias para fazer a tua obra, teu trabalho, mas o sábado ele é do Senhor. E ele é um presente de Deus. Ele é um presente de Deus. Recreação. A questão aqui é a seguinte: no dia de descanso, pode recreação? Pode. O sábado não é um dia de penitência, o dia de descanso não é um dia de penitência, não é um jejum, você vai ter isso aí na folha. Era considerado, na época, um dia de festa, um dia de celebração. Então, pode recreação? O que seria recreação? Jogar futebol, sei lá, ver Fórmula 1, nadar na piscina, fazer um churrasco com a família. Pode recreação? Pode. Semana passada nós vimos a opinião de João Calvino, né? Algumas pessoas acham que Calvino era contra a recreação. Ele não era contra a recreação. Na opinião dele, pode recreação. Na opinião dos reformadores, pode recreação. O que não pode é a recreação entrar no lugar do culto, a recreação atrapalhar o nosso culto, a recreação impedir o nosso culto. Porque tem muitas pessoas que não vêm no culto porque foi recrear. Ou colocam a recreação na frente do culto. Aí entra aquilo que o Ricardinho ensinou. Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, a recreação, ela não pode atrapalhar a nossa adoração. Oi? Renato, eu não entendi, perdão. Exatamente.
Próximo slide aí que é importante para nós. Ah, não, aí mesmo. Volta ali. Obras de necessidade. Obras de necessidade. Então, vamos abrir lá em Mateus capítulo 12, versículos 5 e 6. O tempo passa muito depressa. Mateus capítulo 12, versículos 5 e 6. Quem achar pode ler. Quem achar pode ler. Mateus capítulo 12, versículos 5 e 6. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Então, Jesus vai ensinar nesse texto e em vários episódios que no sábado nós podemos fazer obras de necessidade. O que é obras de necessidade? É aquilo que é realmente necessário para a sobrevivência humana, para a subsistência humana. Então, obras de necessidade. Então, o que seriam obras de necessidade? Coisas comer, beber. Pode fazer no sábado, você pode fazer comida no sábado, pode beber no sábado. Por quê? Porque havia um ensino judaico na época de que no sábado você não pode fazer nada. Aí Jesus fala que não, Jesus fala, olha, vocês estão enganados, aquilo que é necessário pode ser feito no sábado. Então comer, beber, trabalhos de culto, trabalhos de adoração. Então Jesus vai dizer, olha, o sacerdote trabalha no sábado. Porque aquilo que o pastor faz é considerado um trabalho. Então, além da escola dominical e do culto que a gente dirige, no domingo à tarde eu reservo pelo menos 2 horas para eu rever meu sermão. Então, quer dizer, é considerado um trabalho. E não só eu trabalho no domingo, mas pessoal do louvor, do coral, trabalhos de culto. Agora, colheitas. Pode colher no sábado, no dia de descanso. Imagina o indivíduo que tem uma fazenda e o dia que ele tem que colher é aquele dia, porque senão ele vai perder a colheita. Ele vai perder a colheita? Colhe. Médicos, enfermeiros, às vezes a farmácia tem que abrir no domingo, bombeiro, né? Eu coloquei ali, etc., porque são trabalhos de necessidade, questões de sobrevivência da família, da humanidade, né? São obras de necessidade. Agora, é lógico, me parece que há uma lei que a pessoa também não pode trabalhar todos os domingos, né? Acho que trabalha 2, reveza 1. Então, no seu domingo de folga, você tem que vir para a igreja. Agora, ali, obras de necessidade. Agora, tem coisa que não é obra de necessidade, né, irmãos? Não preciso listar aqui. Mas algumas pessoas elas se embrenham tanto no trabalho que não tem um dia de descanso. É necessário isso? Não é necessário. Então, o que é obras de necessidade? Então, Jesus deixa claro isso, você pode ler aí na folha, você pode... É porque tem algumas seitas e religiões que vão dizer o seguinte, não, no dia de descanso você não pode fazer nada. Para tudo. Só que se ele tiver uma dor de barriga, ele vai no médico para alguém atender ele. É um legalismo tão grande, quando eu estive lá em Israel, como é que funcionava? O judeu não aperta o botão do elevador, mas ele espera alguém entrar e apertar o botão para ele. Então, eu não trabalho, mas alguém trabalha para mim. Quando Moisés disse assim, nem você deve trabalhar, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem o teu forasteiro, nem você vai trabalhar, nem vai fazer os outros trabalhar também. Moisés está dizendo, então você tem que dar um dia de descanso para o seu funcionário.
que é o que nós já ensinamos aqui. Agora eu não aperto, mas alguém vai vir apertar para mim? Então é isso que Jesus condena, esse legalismo hipócrita. Próximo slide. Obras de misericórdia. Então você vai ter aí na folha vários textos de obras de misericórdia. O que é obras de misericórdia? O que Jesus fazia no sábado? Curava no sábado. Ele agia com misericórdia no sábado. Tinha alguém doente, Jesus curava aquela pessoa no sábado. E os fariseus diziam assim: não pode fazer nada no sábado, nem milagre. Parece ridículo, mas isso está na Bíblia. E o que Jesus vai ensinar? Vai ensinar que nós cristãos, o domingo, ou o nosso dia de descanso, é um dia para nós exercermos misericórdia, fazermos obras de misericórdia. Então está ali, dar descanso aos nossos subordinados é a misericórdia que Moisés ordena. Socorrer irmãos necessitados é a misericórdia que Jesus ordena. Mas aqui, quero que você veja na folha, a gente só vai ler aqui rapidamente, diz assim, obras de misericórdia, na lição 61, eu estou. Obras de misericórdia. Além de um dia de culto, devemos usar esse dia para demonstrarmos aos outros a misericórdia de Deus que habita em nós. O próprio mandamento nos ordena isso. Quando, além de termos descanso, ele nos ordena a dar descanso. Misericórdia também é um princípio dos anos sabáticos. Dar descanso à terra. No ano sabático, os israelitas deveriam perdoar dívidas, libertar escravos, e o ano do jubileu, que era um ano de perdão geral da nação, era um período de 7 anos em 7 sábados. Jesus curava no sábado, exercendo misericórdia. Devemos fazer um esforço especial no dia de sábado para estender o amor de Deus a todos os que se encontram em necessidade. Então, obras de misericórdia são ensinadas por Cristo. Adoração, como já citei isso, né? Você pode ver aí na folha com mais clareza depois, mas Moisés vai dizer assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em Êxodo, em Deuteronômio ele vai dizer: guarda o dia de sábado. A questão aí sempre é voltada para a adoração. Nesse dia nós devemos ter um tempo de adoração pessoal, um tempo de adoração com a família, um tempo de adoração com a comunidade da fé. Resumo. Você tem ali o resumo, né? No resumo você vai ter que o sábado é o dia de descanso é um dia para imitar a Deus, um dia para estar com Deus, um dia para imitar a Deus. Agora, eu gosto muito da definição de Calvino, quando Calvino diz assim, que é um dia para Deus trabalhar em nós. É um dia especial para nós virmos à presença de Deus, para que Deus trabalhe em nós. E é um dia que não pode ser negligenciado, porque se for negligenciado, será o fim de toda a verdadeira religião. Por isso que o diabo se levanta, né, contra esse dia. Ok, irmãos, vamos aí para a lição 62. A guarda do sábado no Novo Testamento. Muita coisa aí está repetida, então eu só vou repassar. Alguém tem alguma dúvida para nós começarmos aqui essa lição? Nenhuma? Então, o que mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Então, nós vimos nas 2 primeiras lições um panorama histórico. Um panorama histórico, começando desde a criação, passando por Moisés, depois pelos profetas, até Jesus, pelos apóstolos, e depois pela igreja primitiva. Nós vimos esse panorama histórico que foi nos mostrando a mudança. Então, essa folha que você tem aí, a folha da lição 62, é um resumo
do livro de John Frame, A Doutrina da Vida Cristã. Então, quando eu falo um resumo, é um resumo mesmo. Você pode pensar aí, pelo menos em 50 páginas resumidas em 2. Mas esse livro é um livro que tem aqui na igreja. Então, se alguém quiser ler o livro, ele está ali na biblioteca da igreja. Se você quiser o ensino completo, né? Não aquilo que está enxugado aqui. Então, o que Jesus nos ensina? O ensino de Jesus. O que Jesus nos ensina? Aquilo que nós acabamos de ver. Jesus nos ensina obras de necessidade, obras de misericórdia, mas Jesus também nos ensina a sua pessoa. Jesus vai dizer que ele é o maior que o sábado, ou seja, tudo aquilo que o sábado representa no Antigo Testamento fala a respeito da pessoa de Jesus. Então vamos ver ali Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28. Quem achar pode ler. E acrescentou o sábado, foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é o Senhor também do sábado. Então, o que Jesus vai nos ensinar aqui? O que é mais importante, o homem ou o sábado? O que é mais importante, irmãos, o homem ou o sábado? O homem. O dia de descanso foi dado por nossa causa, para ser uma bênção para nós. Então Jesus está dizendo, não é tão importante o dia, o mais importante é você. Você é mais importante que o dia. Então, se houver alguma necessidade, ou se houver alguma misericórdia, você é mais importante. Então, a lei que Deus nos deu, Deus não deu a lei de maneira engessada. A lei foi dada para nosso benefício. Então, Jesus aí inverte a questão, porque para o fariseu, o mais importante era o quê? O dia. O dia é mais importante que a pessoa. Você pode morrer, mas você não pode fazer nada no sábado. Você pode, entendeu? Perder tudo, mas você não pode fazer nada no sábado. Jesus inverteu a coisa. Jesus disse, olha, vocês não entenderam. O sábado foi feito para nosso benefício. É um dia para nós refazermos as forças, é um dia para melhorarmos nossa criatividade, é um dia para nós celebrarmos a nossa salvação. Então é para isso aí que o sábado foi dado. E Jesus vai dizer o quê? Que Ele é o Senhor do sábado. É o último versículo aí. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Ou seja, tudo aquilo que o sábado representa se cumpriu na pessoa de Jesus. Então nós vimos semana passada João Calvino, no ensino dele, dizendo que toda a parte cerimonial Jesus já cumpriu no sábado. Toda a parte cerimonial do sábado se cumpriu na pessoa de Jesus. Aí você vai ter aí no ponto 1, aí no ensino de Jesus, lá no final vai estar escrito assim, além do ensino de Jesus, temos o exemplo de Jesus, que todos os sábados ia à sinagoga para o culto, como de costume. Não há um ensino sequer de Jesus abolindo o dia de sábado, como o dia de santificação. Jesus veio cumprir a lei, e o sábado fazia parte da lei. Então, mas Jesus ele não traz um ensino para não guardar o sábado. Óbvio, Jesus também não ensina que não é para circuncidar. Quem aqui é circuncidado? Segundo a lei judaica, né? Então Jesus, várias coisas ele não vai dizer, não faça, mas aquilo se cumpriu nele cerimonialmente.
Os apóstolos vão dizer, não é mais necessário a guarda de dias no Novo Testamento. Observa-se o princípio. Observa-se o princípio. E o princípio é o quê? Misericórdia, necessidade e a contemplação da pessoa de Cristo. Próximo slide. O ensino de Hebreus, que nós acabamos de ver, né? O descanso. E vamos pular aí para o próximo pontinho, o dia do Senhor. No Antigo Testamento, o dia do Senhor é o dia semanal do sábado, mas no Novo Testamento o dia do Senhor é o domingo. Então, os apóstolos vão chamar o domingo de o dia do Senhor. Vamos ver aí Atos capítulo 20, por exemplo. Só pegando alguns textos aqui aleatórios por causa do nosso tempo. Atos capítulo 20. Versículo 27. Opa. Esse aí não vai falar não, viu, irmãos? Só conferir aqui. Vamos ler dois textos. Um é 1 Coríntios, capítulo 16. Deixa o texto de Atos aí de lado. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Quem achar pode ler. Primeira Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Então eu separei aqui esse texto, mas tudo que vai acontecer sob a direção dos apóstolos vai ser no domingo, primeiro dia da semana. Por quê? Nós já vimos isso aqui com bastante detalhes. Tudo aquilo que é importante para a igreja cristã aconteceu no domingo. A ressurreição de Cristo, o Pentecostes, as primeiras conversões, tudo acontece no domingo. Então, o domingo passa a ser chamado de o dia do Senhor. Vamos ver ali também Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Quem achar pode ler. Do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como a de trombeta. Então, a igreja cristã, ela, como nós passamos aqui em outras lições, ela foi substituindo o sábado pelo domingo, o sétimo dia pelo primeiro dia. Nós vamos ver que isso foi a orientação da igreja e, bom, isso foi a orientação da igreja, depois a gente vê isso ali no outro pontinho. Mas vire a folha aí do que você tem, vá para a última folha. Aí você tem uma pergunta, o dia do Senhor é um sábado? O dia do Senhor, está ali, né, o pontinho. O dia do Senhor, um sábado, primeiro ponto ali, um sábado. O dia do Senhor é um sábado? Sim. O que significa a palavra sábado? Significa
Descanso. Então, o dia do Senhor é um dia de descanso? Sim. É um dia de descanso em que sentido? É um dia para nós passarmos com Deus, na presença de Deus. Então, não é apenas algumas horas, você tem aí uma anotação. É um dia inteiro, é um dia que nós devemos separar para estarmos na presença de Deus, um dia para estarmos com Deus. É um dia para que os filhos passem com o Pai. Um dia para que os filhos passem com o Pai. A mudança do sábado para o domingo. A mudança do sábado para o domingo. Eu quero ler ali a folha com vocês, esse ponto. A mudança do dia de sábado para o domingo. Jesus o fez ao ressuscitar dentre os mortos, no primeiro dia e ao encontrar seus discípulos, e em subsequentes primeiros dias. Os apóstolos também o fizeram ao adotarem o culto no dia do Senhor e ao não imporem um descanso no sétimo dia aos cristãos gentios. Então, historicamente, quando nós estudamos a parte histórica, só para recordar, nós vimos que os primeiros cristãos, eles guardavam o quê? O sábado e o domingo, guardavam os 2 dias. Mas com o passar do tempo, a igreja foi guardando só o domingo. Então, na época que João escreve o Apocalipse, quando João escreve o Apocalipse, já é 100 depois de Cristo. Então, quando João escreve o Apocalipse, naquela época o povo guardava só o domingo. E todos os historiadores, né, todo o material dos pais da igreja, os pais apostólicos, já mostram que a igreja, nesse tempo, ela guardava o domingo. E isso foi crescendo a tal ponto que chegou uma época que o Império Romano, através de Constantino, teve que reconhecer a guarda do domingo como dia de descanso. Por quê? Porque essa já era uma prática cristã. Então veja ali na folha, essa mudança de dia não representa uma transgressão do 4º mandamento ou uma abolição dos seus termos. O 4º mandamento fala do sábado como sendo o dia 7º. No hebraico, usa-se números ordinais para contar os dias. Então, no hebraico é 1, 2, 3, 4, não tem segunda, terça, isso é invenção nossa. Então, no hebraico, usa-se números ordinais para contar os dias. Deus diz que é preciso trabalhar 6 dias e descansar no 7º. A palavra 7º não significa o sábado do nosso calendário. Trabalhe 6 dias e descanse no 7º. É isso que significa. Argumentos. Primeiro, o mandamento não diz que dia a contagem deve começar. Assim, alguém pode começar a contagem na terça e descansar na quarta da semana seguinte. Segundo, é difícil sabermos hoje, dadas as devidas mudanças de calendário, ao longo de milhares de anos, precisamente que dia da semana atual seria o sábado judaico, estabelecido por Moisés. Então, isso aí ninguém sabe, o próprio judeu admite que ele não sabe que dia que é o sábado original, ninguém sabe. Quem diz quando a semana começa e quando a semana termina, são os homens. Nós é que fazemos nosso calendário. Não importa como fazemos. Um dia deve ser para descanso. Assim estaremos obedecendo o 4º mandamento. Porém, quando todos ou a maioria descansam no mesmo dia, fica mais fácil prestarmos culto juntos. O que você deve observar, então? O princípio. O princípio é: trabalhe 6 dias, descanse 1 dia. Se todo mundo puder descansar no mesmo dia, melhor. Mas nós sabemos que não é possível para todos, porque tem alguns que têm obras de necessidade. O significado da mudança. O significado da mudança. O que significa essa mudança? Olhe para mim, é muito importante isso. O que é a sexta-feira? Sexta-feira não é o fim de tudo? O dia de trabalho acabou, né? É sexta-feira. O pessoal solta lá um monte de videozinho no WhatsApp, né? É sexta-feira. Então,
que seria o sábado? O dia de descanso. Um dia para nós olharmos para trás e refletirmos acerca de como foram os 6 dias de trabalho, o que foi realizado nesses 6 dias. O que nós fazemos no nosso dia de descanso, o domingo? Nós olhamos para a obra que Deus fez e contemplamos aquilo que Deus fez por nós e celebramos. O que Deus fez por nós? Nos deu a vitória através de seu Filho Jesus, na ressurreição. Toda a obra de salvação já foi consumada, agora nós podemos descansar em Cristo em relação à nossa salvação. Então, esse é o principal significado do dia de descanso. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Não? Para terminar a nossa bateria, abra a Bíblia lá em Colossenses, capítulo 2. A guarda de dias da nova aliança. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Quem achar pode ler. Festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Lembra aquilo que eu ensinei, que no Antigo Testamento Deus ensinava por figuras, e que no Novo Testamento Deus não mais ensina por figuras, que o sábado era uma figura? É isso que Paulo está dizendo aí. Paulo está dizendo, olha, não é mais necessário guardar dias no Novo Testamento, porque essas coisas eram sombras, essas coisas eram figuras. Agora o corpo é de Cristo, nós estamos em Cristo, e toda a lei se cumpriu, ou se cumpre em Cristo. Vamos ler mais 2 textos aqui rapidamente. Vamos ver ali Romanos capítulo... vamos ler Gálatas primeiro. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículos 9 a 11. Gálatas capítulo 4, versículos 9 a 11. Quem achar pode ler. Gálatas capítulo 4, versículos 9 a 11. Antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltado, outra vez, os rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos de anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então Paulo está dizendo, olha, vocês estão voltando lá aos rudimentos antigos. Não é necessário guardar dias para a salvação, nem meses, nem anos. Isso não é mais necessário, Paulo está dizendo. E a pessoa que busca a sua salvação através da guarda de dias, na verdade ela não tem a salvação, porque Paulo diz assim, receio acerca de vós que eu tenha trabalhado em vão. Agora o último texto muito importante é Romanos capítulo 14, versículo 5. Romanos capítulo 14, versículo 5. Eu vou ler esse versículo. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria
mente. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, irmãos, isso é um problema irreversível. Vai ter pessoas que vão achar que guarda de dias não é importante, vão ter pessoas que vão achar que guarda de dias é importante. Cada um na sua. Só que tem um detalhe. Paulo vai deixar isso claro depois. Ninguém é salvo por guarda de dias. Ninguém é salvo por guarda de dias. Então, isso é preciso ter bem definido na nossa mente. Um guarda o sábado, o outro guarda o domingo. O que é importante? O importante é você guardar um dia para o Senhor. Nós guardamos o domingo. Agora, quem nos julga, está julgando o próprio Cristo, porque a Bíblia diz que ninguém pode ser julgado no Novo Testamento pela guarda ou não guarda de dias. Ok, irmãos? Semana que vem nós vamos para o 6º mandamento. Os adolescentes não podem perder. Honra teu pai e tua mãe. Nós vamos ver isso aí, as implicações desse mandamento, né?